Muito boa tarde a todos, caro Nuno Botelho e na sua pessoa toda a direção da Associação Comercial do Porto. Queria agradecer o vosso convite para estar aqui, é um gosto e uma honra participar por todas as razões, não só pelo êxito que estas conversas na Bolsa já têm, já adquiriram um estatuto na cidade, mas também, naturalmente, porque elas ocorrem no quadro de uma associação comercial com a notoriedade e com a experiência, a trajetória e a notoriedade da Associação Comercial do Porto. Queria também, naturalmente, agradecer a todos aqueles que decidiram utilizar 2 horas do seu tempo a vir aqui, por um lado fazer rede, mas também de algum modo ouvirem alguma coisa que eu possa ter de minimamente relevante para dizer-vos, o que não será muito, mas em todo caso alguma coisa que julgo que possa ser interessante. Pena é que depois não vai haver muito tempo para o debate, mas em todo caso ficarão pelo menos algumas pistas de reflexão que eu gostava daqui deixar. Não vou enumerar porque são tantos, entre amigos, representantes institucionais, ex-alunos, ex-professores, e naturalmente vou enumerar o professor Valente Oliveira. Na pessoa dele, queria, com um abraço ao professor Valente Oliveira e agradecer por ele estar mais uma vez connosco, continuando a produzir aquilo que é a sua permanência de atenção àquilo que vai acontecendo na cidade e na região. Queria, na pessoa dele, cumprimentar todos estes que referi, sem cumprimentar nenhum em particular, para não cometer nenhuma gafe. Por outro lado, queria também dizer que é sempre bom dizer isso nestes registros, quando os convites são de natureza pessoal, que vai falar o Fernando Freire de Sousa, não o Presidente da Comissão de Coordenação, embora haja uma mistura obrigatória, a função exerce sempre alguma influência sobre quem está a olhar e está a relacionar, mas em todo caso o que eu vou dizer não me compromete que não a mim, e portanto não tem a ver com a posição da Comissão de Coordenação nem de qualquer instância que a possa tutelar. Interpreto estes almoços, os convidados destes almoços, como gente que possa vir aqui transmitir alguma matéria sobre a qual tem andado a trabalhar, ou tem trabalhado ao longo dos anos, ou tem acumulado experiência ou conhecimento, e deixar algumas pistas de reflexão a quem se consagra algum do seu tempo, como eu dizia no início, a vir ouvir alguma coisa sobre isso. Mas também há uma dimensão pessoal. E, portanto, quando me perguntaram que título é que eu gostaria de dar a esta apresentação, ocorreu-me dizer a minha circunstância e o nosso desenvolvimento. A minha circunstância despacho em 3 minutos, enfim, por um lado porque muitos conhecem-me, por outro lado porque não é relevante no essencial, mas em todo o caso é sempre bom tentar relacionar, digamos, e tentar ver aquilo que possam ser os eventuais conflitos de interesse e, ao mesmo tempo, o eventual adquirido de experiência que possa estar por trás daquilo que aqui quem vem dizer. E, portanto, muito rapidamente passarei pela minha circunstância e um bocadinho mais detalhadamente irei à questão do nosso desenvolvimento. Não é o Presidente da Comissão, a minha circunstância. A minha circunstância é, naturalmente, como a de todos, e todos os que têm, sobretudo, uma certa idade, os mais novos, eventualmente já começam a ter menos essa circunstância. É uma circunstância que é bairrista, localista e paroquial, como quase todas. A minha circunstância é a Ordem da Trindade, a Rua do Almada, a Rua dos Martes da Liberdade, a Rua de Setúfeita, a Escola do Carmo, o Liceu Dom Manuel II, e alguns começam a cruzar-se aqui neste registro, a Universidade do Porto nos Leões, o Estado das Antas, o Cinema Trindade, o Batalha, o Cineclube, a Galeira e as Francesinhas, a Praia da Emília Barbosa, são ali mais ou menos todos representados. Esta é a minha circunstância, que depois de uma forma sintética, um bocadinho esquemática e algo provocadora, eu sintetizaria com a Revolta de 59. A minha circunstância é também o calabote. É também o calabote de 59,
sobre isto não me vou deter muito mais, mas depois as coisas evoluíram. O José Maria Pedroto ensinou que deixava de ser perigoso atravessar a Ponta Rábida e podia haver alguma afirmação ao atravessar a Ponta Rábida, e começaram a ouvir algumas afirmações, alguns campeonatos, e sobretudo desde o 25 de Abril, apesar do campeonato ganho pelo Benfica no último fim de semana, ainda é o legado, o acumulado do Futebol Clube do Porto ainda é bastante superior ao do Benfica, como se vê no gráfico de baixo. Pelo meio, e na sequência, andei aí pelo mundo, primeiro percebendo cá dentro aquilo que eu chamo ali as danças do povo português, vivendo o 25 de Abril, passando pela Universidade do Porto e pela FEP, está ali o meu professor de contabilidade, Dr. Jesus, percebendo, portanto, um pouco como é que as coisas se podem ler e interpretar, e ao mesmo tempo também dando umas voltas pelo mundo, quer lá em cima, circulando por essa Europa, quer depois acabando em Paris, onde exatamente faz hoje 35 anos me doutorei em Economia Internacional. Faz hoje 35 anos que isso aconteceu na Universidade da Sorbonne. Depois regressei, fiz algumas incursões, sempre ligado à Faculdade de Economia, algumas incursões pelo Gabinete de Estudos do BPA, passei 2 anos no Ministério da Economia, estive à frente de um fundo de internacionalização, enfim, fiz várias coisas, adquiri alguma experiência e, na sequência disso, vivi naturalmente os momentos principais da construção europeia e as suas grandes dificuldades, e na sequência disso, diria eu, hoje posso dizer que já não sou facilmente manipulável, não é? Como está no boneco do lado de lá, e por outro lado também já compro bastante esta ideia de que os jantares românticos, ou os convites para jantares com boa música, bom vinho e um queijinho a acompanhar, podem ter alguma coisa, algum truque por trás, e portanto é preciso ter algum cuidado nessa matéria. Empancou. Não está a deixar. Para aquela. Bom, o que é que eu sintetizo as minhas conclusões da forma como eu me posiciono no que vou dizer a seguir? Não vou colocar-me numa posição follow the leader, neste caso os nossos líderes, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, são ambos bastante otimistas, um mais irritante que o outro, parece, mas em qualquer caso eu vou mais na ótica do copo meio cheio e meio vazio. Há coisas que sim, há coisas que não vou por esse lado e também não vou, ou também vou assumir aquilo que num devido tempo, de uma forma fora de contexto, e que depois se revelou fora de contexto, mas que em todo caso continua a prevalecer, o Presidente Sampaio dizia quando falava de que existe vida para além do déficit. E não vamos aqui falar hoje do déficit, portanto. Acredito muito que o diabo se esconde nos detalhes e, portanto, quando a gente vê só o grande picture, normalmente está a falhar alguma coisa. E, por último, acho que não me querem mesmo deixar. Isto será um problema. E, por último, portanto, vou-me colocar nesta posição que está sintetizada nestes três bonecos. Nem tudo está bem. Eu não vou dizer que está bem quando as coisas estão a cair e só porque sim. Por outro lado, Portugal, como dizia aquela t-shirt, é difícil desde 1143 e, no entanto, já estamos aqui em 2019 com a mais antiga nacionalidade da Europa. E, por outro lado, apesar de todas as dificuldades, apesar de nem tudo estar bem, vai andando.
Falta saber se este vai andando, chega ou não, dependendo um bocadinho do que é que são as perspectivas que cada um tenha e leia quanto àquilo que possa ser interessante para a sua percepção do país e da região. Vamos então ao nosso desenvolvimento, que é o mais importante. Gostaria de dizer que o meu pressuposto de partida é que não vou, ao falar do nosso desenvolvimento, nem comparar o Portugal de hoje com o Portugal de 74. Tem ali alguns indicadores, não vou perder tempo com isso, mas alguns indicadores que mostram de uma forma absolutamente abissal a diferença que existe entre o Portugal de hoje e o Portugal de 74. Portanto, é uma coisa que não vale a pena perdermos tempo, mas, enfim, há imensos indicadores que o revelam e isso vai a todos os níveis, sobretudo no plano social e económico, isso é muito visível. Nem vou mesmo também entrar em grandes discussões sobre a pobreza relativa destes anos mais recentes da nossa economia, por comparação com outros períodos muito mais longínquos no tempo. Pelo menos, de acordo com os critérios utilizados por um grande historiador económico, que tem uma base de dados fabulosa, chamado Angus Madison, a posição de Portugal, que aparece ali naquele gráfico desde o século XIX, digamos que é uma posição, grosso modo, estável, e bastante melhor, apesar de tudo hoje, do que era no final do século, no início do século ou mesmo a meio do século passado. E, portanto, não vou entrar por esse lado, vamos falar só um bocadinho do presente ou do passado recente e, eventualmente, a pretexto disso, do futuro. Continua. Iria, portanto, deixar-vos aqui, e este é o ponto a que eu estou a chamar do nosso desenvolvimento, iria deixar-vos aqui seis matérias de reflexão com alguns números associados que ficam para possível debate ou para conversas a haver noutros registros, sejam eles mais coletivos ou mais individuais. O primeiro, chamei-lhe 9 milhões por dia. Isto... Para ali. Ok. 9 milhões por dia quer dizer o quê? Quer dizer que Portugal, desde que a política de coesão existe, naturalmente estes números são grosseiros, não têm um registro absolutamente rigoroso, mas desde que a política de coesão existe, passando já pelos 5 quadros comunitários de apoio, o atual é o Portugal 2020, que nós todos conhecemos, mas houve antes o QCA 1, 2, 3 e depois o CREN, Portugal já recebeu qualquer coisa como 130 mil milhões de euros de fundos comunitários, o que significa 9 milhões de euros por dia. E pergunta aqui o Simpson se isso foi bom ou mau, não é? E a questão é, podia ser melhor, mas não era a mesma coisa. Também podia ser pior, se não houvesse, e também não era a mesma coisa. Portanto, de facto, os fundos comunitários desempenharam um papel essencial na sustentação de muitas variáveis do nosso desenvolvimento económico, e isso era o que eu queria aqui chamar a atenção. Um elemento de cautela que eu gosto sempre de apresentar com este gráfico, este boneco do Luís Afonso, que nos presenteia todos os dias no público e também nos negócios, julgo eu, que é aquele velho senhor que está no bar a conversar com o barman e pergunta no fundo até quando é que vamos ter fundos comunitários, se eles vão acabar, e o outro responde, não, os fundos comunitários estão garantidos para o próximo período, então podemos estar descansados. Então, portanto, não temos grande coisa para fazer, porque há de haver mais e, portanto, não temos que melhorar, que refocar aquilo que é a nossa estratégia comunitária. Segunda ideia, divergência europeia, Lisboa e o resto como paisagem. Nós perdemos, de alguma maneira, a corrida do crescimento, em termos europeus. É evidente que isso é verdade para toda a Europa do Sul, em larga medida, a Europa do Sul por contrapartida da Europa de Leste, mais recentemente aderente à União Europeia, e isso vê-se muito bem em vários slides, mas a posição de Portugal aparece neste slide
ali pintada a vermelha, comparação com a média europeia pintada a negro, do PIB per capita face à União Europeia em 2017, e vê-se que estão um conjunto de países abaixo e um conjunto bem maior de países acima do nosso nível de desenvolvimento. No último expresso do último fim de semana surgiram uns gráficos polémicos, não vou explorar isso, mas aparentemente Portugal estará na casa dos 77% da média comunitária e numa situação de não convergência, também não divergência nestes últimos anos, mas não convergência. No plano mais interno, entra a velha questão do Lisboa e o resto. O gráfico que está ali projetado é o gráfico, digamos assim, que vai até à crise de 2008. A linha de cima é Lisboa, a área metropolitana de Lisboa. As linhas de baixo são todas as outras grandes regiões NUTS 2. Norte, Centro, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira. É visível que se pode olhar para este gráfico dizendo Lisboa e o resto. Não é muito difícil aceitar uma interpretação deste tipo. Sabendo nós que nos últimos tempos, e sobretudo desde o início da recuperação do pós-Troika, a região de Lisboa tem vindo a cair em termos de posição e algumas outras regiões, em particular a do Algarve por razões desconhecidas e, enfim, em alguma medida conjunturais, mas mesmo a nossa, tem vindo a crescer qualquer coisa e a criar aqui alguns desfazamentos mais no conjunto daquilo que são as posições relativas das várias NUTS. Mas, em todo caso, não altera o essencial de uma diferença muito grande de nível de desenvolvimento entre Lisboa e o resto. Estava a correr bem. Muito bem. Vou passar à frente estas assimetrias a nível de NUTS 3. Levava-nos muito mais longe, não é o objetivo aqui entrarmos a este nível de detalhe. E passaria ao terceiro ponto. O terceiro ponto é, olhamos então o Norte neste contexto. Olhando para o Norte, alguns consideram-nos uma espécie de irredutíveis gauleses do tempo do Asterix, nunca compreenderão algumas das diferenciações que fazem do Norte uma coisa diferente de outras sub-regiões, cada uma naturalmente com as suas vantagens e desvantagens. Mas o Norte representa, como ali se vê naqueles 4 bonecos, representa respectivamente qualquer coisa como um peso de 29 e qualquer coisa por cento do PIB nacional, qualquer coisa como 33% das empresas, 32% do pessoal ao serviço e quase 40%, 39, tal por cento daquilo que são as exportações nacionais. Isto é, estatisticamente, o que é o Norte no contexto nacional. Também é mais ou menos visível e conhecido que no último relatório da coesão, relatório saído há menos de um ano, no último relatório da coesão, se olharem para o mapa, que está em baixo, constatam que a única zona da Europa do Sul, Portugal, Espanha, Itália, Grécia e Malta e Chipre, a única zona da Europa do Sul que no período mais recente, neste século, fez alguma convergência, muito pequena por comparação com o leste da Europa, mas alguma convergência com a média europeia, foi a região norte de Portugal. Isto é o resultado de alguma coisa e é qualquer coisa que é importante explorar de uma forma mais ativa. E, portanto, aquele mapa é um mapa objetivo, técnico e que revela alguma coisa da nossa situação. Que país tem o Norte em quarto lugar? Alguns diriam, enfim, não sei se poderemos dizer desta maneira, mas alguns diriam que o crescimento económico do país depende do Norte. Em todo caso, sendo isto exagerado ou não, é mais ou menos visível que Portugal tem uma forte dependência daquilo que é a atividade económica a Norte. E isso pode ver-se em 3 ou 4 indicadores que são
muito relevantes. Eu escolhi 3. O primeiro, este Governo e o Governo anterior em particular têm permanentemente dito e muito insistentemente dito que uma das grandes mudanças estruturais da economia portuguesa tem sido o aumento da sua orientação exportadora, ou seja, do peso das exportações no PIB. E é um facto que o peso das exportações no PIB, enfim, antes da chegada do Dr. Passos Coelho ao Governo anterior e depois também a mesma coisa antes da chegada do Dr. António Costa ao Governo atual, estávamos ali numa casa de 27, qualquer coisa por cento e estamos hoje numa casa de 43,6%. Portanto, há ali um aumento, enfim, com avanços e recuos, não interessa quem cresceu mais, quem cresceu menos, interessa que há uma dinâmica de aumento da intensidade exportadora da nossa economia que aconteceu sobretudo nestes últimos 10, 15 anos, visível. Se olharem para trás, eu fiz ali aquelas 2 representações a vermelho para se perceber, há um grande crescimento no final dos anos 70 até meio dos anos 80, depois há uma enorme estabilidade e só nestes últimos anos é que volta a haver um aumento. No entanto, esta mudança estrutural coloca-nos ainda no ranking dos países da União Europeia apenas com 7 países abaixo de nós. Estamos nos 43,6, temos uma evolução muito significativa, mas estamos ainda muito abaixo da grande maioria dos países europeus. Portanto, esta orientação exportadora, enfim, digamos assim, deveria ser para continuar e deveria ser importante que este reflexo pudesse acontecer. Se nós olharmos para isto do ponto de vista da relação entre o que é a orientação exportadora a norte e do país, 2 gráficos dizem tudo. Se falarmos só de bens, só de mercadorias, o norte está mais de 10 pontos acima da orientação exportadora do país. Mais de 10 pontos. Nós exportamos 38%, quase 39% do PIB do norte e o país exporta pouco mais de 28%. E se nós olharmos para a mesma coisa, pensando que, como disse há dias o Ministro da Economia, que as nossas exportações, as tais que estão a 43,6 hoje, podiam atingir 50% do PIB antes de 2025, os dados que eu tenho é que nós no Norte já atingimos os 50%. Os 50%, teremos atingido os 50% no ano passado. Em 2017 já estávamos em 48% do PIB. Estamos a falar aqui de bens e serviços, o que é qualquer coisa que matiza, digamos assim, o que eu estava a dizer antes, porque a maior abertura verifica-se muito mais do ponto de vista dos bens do que dos serviços, embora haja cada vez mais serviços abertos à concorrência internacional. E, portanto, estamos 5 a 6 pontos, mesmo em bens e serviços, acima da orientação exportadora do país. Segundo, muitos indicadores interessantes podiam ser aduzidos e acrescentados. Alguns, só para, enfim, relembrar, o que era o nível de abandono precoce da educação aqui a norte, antes, há 20 anos, e o que é hoje. E comparem-no também com o país, isto é uma dinâmica que é nacional e que é regional, mas hoje o nível de abandono precoce já nos coloca abaixo do nível nacional. Já estamos a 10%, enquanto que estávamos em 1998, não vejo daqui. Quantos? 50 e qualquer coisa por cento. Portanto, uma evolução muito significativa, a mesma coisa com as qualificações, a proporção da população que tem ensino superior, a população que tem escolaridade, os níveis de escolaridade da população, a evolução que isso registou, é um dado muito relevante. A mesma coisa em termos de qualificação de ciência e tecnologia. A região norte ultrapassou nos últimos anos, em termos de peso no PIB, portanto, de esforço de investigação e desenvolvimento, aquilo que é a investigação e desenvolvimento nacional. E tenho um gráfico que eu acho que é muito relevante, que é o que demonstra, e vou só pôr esse, que o nível de investigação e desenvolvimento global, o esforço de investigação e desenvolvimento global e o esforço de investigação e desenvolvimento feito com dinheiros empresariais e não institucionais, e portanto com dinheiros privados, é muito mais significativo a norte, na área metropolitana do Porto, e
numa região que, para este efeito, é uma continuidade natural do Norte, que é Aveiro, em particular, e que estão claramente distanciados, lá em cima no mapa, como sendo as zonas em que o esforço de investigação apoiado por empresas é muito mais relevante, mas muitíssimo mais relevante do que aquele que é apoiado na área metropolitana de Lisboa. O que faz disto, quero dizer, o nosso microcosmos, faz disso uma zona com muitos polos de conhecimento e com um verdadeiro esboço de ecossistema de inovação, que é um elemento dos mais gratificantes e dos mais positivos que nós podemos sublinhar para efeitos da percepção pela positiva da evolução da nossa economia e da nossa sociedade. Terceira indicação, ainda neste mesmo sentido. A região Norte tem um peso nas indústrias transformadoras de 54% no PIB. As indústrias transformadoras são, por excelência, as mais abertas à concorrência internacional. Isso significa, portanto, que é também um elemento que convém registar. E os dados que estes gráficos mostram, e que eu não vou aqui analisar em pormenor, apontam para o facto de que a região Norte foi simultaneamente a região, desde o período da Troika, foi simultaneamente a região que mais cresceu do país, pela primeira vez que arrastou o crescimento do país, tendo um contributo de cerca de 40% do crescimento económico nacional. Nunca acontecera nos anos da democracia, nos anos mais recentes, um período em que a economia do Norte fosse a economia líder em termos de contributo para o crescimento nacional. E a mesma coisa acontece quando olhamos do ponto de vista da criação de empregos, em que, como é sabido, desde 2012 foram criados qualquer coisa como um pouco menos de 500 mil postos de trabalho, 487 mil, e destes 182 mil foram criados a Norte, o que quer dizer 38% dos postos de trabalho criados no país. Tudo isto são indicadores que poderíamos gastar aqui algum tempo a analisar e que nos levariam bastante mais longe na análise. Vou passá-los à frente. A ideia principal é esta. Passamos ao quinto e penúltimo ponto, os paradoxos do Norte. O Norte, que tem tudo isto, tudo isto que conhecemos, é um Norte que revela, de acordo com um relatório muito recente também da OCDE, ser uma das regiões da Europa em que o crescimento da produtividade é superior ao crescimento da produtividade da zona fronteira, que é a zona de Lisboa, que é a zona capital de cada um dos países, não é? Considerada a zona fronteira. Mas, não obstante isso, o PIB da região Norte, em relação ao PIB português e ao PIB da União Europeia, está ainda em 65% relativamente à União Europeia e em 85% relativamente à economia nacional. E este é o grande paradoxo que nos levanta várias questões. Eu vou aqui enunciar, não tenho tempo para mais, vou aqui enunciar algumas delas. Uma delas é a produtividade, e isso significa falarmos da especialização internacional da nossa economia, muito assente, apesar de algumas evoluções recentes, ainda muito assente em setores relativamente tradicionais e, sobretudo, menos produtivos em termos relativos na dinâmica da produtividade. Aquilo que é a evolução da produtividade do trabalho, que tem vindo a revelar algumas evoluções interessantes para a economia do Norte, mas que, em qualquer caso, ainda está longe de ser uma dinâmica de produtividade de sustentação de uma verdadeira mudança estrutural. Aliás, há indicações e há cálculos que são feitos que mostram que a produtividade das empresas materializa mais ganhos de eficiência internos do que propriamente mudanças de mobilidade intersetorial e, portanto, mudanças de especialização. É uma matéria que eu deixo só alinhavada ou só referenciada. A segunda dimensão é a dimensão demográfica. A dimensão demográfica é um bloqueio enorme para a nossa economia. Nós perdemos nos últimos, desde 91, portanto, nos últimos quase 30 anos, perdemos 65 mil pessoas a Norte, mas evidentemente que quando vamos ver isto de um ponto de vista mais desagregado, nós chegamos à conclusão que há 35 municípios que perderam mais de 20% da sua população e há índices de envelhecimento
médios na casa dos 153%, quer dizer 1,5 idosos por cada jovem, ou índices de dependência que estão muito próximos de 50%, quer dizer um trabalhador ativo por cada 2 jovens ou idosos. Não é? Portanto, isto é o valor atual, porque se nós fôssemos ver o que é que isto significava do ponto de vista da previsão que há de alguns indicadores, a previsão para 2050 do número de idosos por jovem para a média da região é de 2050, é de 400 para 2050. Hoje estamos a 150, mas a previsão é chegarmos a 400, portanto 4 idosos por cada jovem. É muito interessante chamar a atenção para o facto de que, e é uma coisa que eu gostava de dizer, porque acho que faz parte do serviço cívico também. Nós até há 20 anos atrás dizíamos com algum garbo que uma das valências mais interessantes da economia do Norte e da nossa região era a sua juventude. Nada mais falso hoje. Nós só temos hoje, em 86 municípios, só temos 3 municípios em que há mais jovens do que idosos. Esses 3 municípios são, por esta ordem, Lousada, Passos Ferreira e Paredes. Em todos os outros há mais idosos do que jovens. E, portanto, a demografia é um fator de bloqueio. Há dias o Notícias trazia uma coisa engraçada neste registro. 23% dos concelhos tinham mais reformados do que trabalhadores. É a mesma coisa vista numa outra perspectiva, o boneco era este. Terceira limitação do nosso paradoxo. Como é que nós, tendo tudo quanto temos, ao mesmo tempo revelamos este conjunto de indicadores menos positivos? A nossa base territorial da competitividade é muito limitada. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto tão só que daquilo que é exportado pelo Norte, ou com saída do Norte, 8 municípios valem mais de 50% das exportações. 8 municípios. Só 8 municípios valem mais de 51% das exportações. E 43 municípios, isto é, exatamente metade, exportam menos de 0,1% das exportações da região. Todos somados valem 1%. Portanto, metade dos municípios valem 1% das exportações. Quer dizer que há aqui uma base enorme que não basta ser tratada do ponto de vista da ideia de que há baixa densidade, interior, etc. É preciso depois densificar isso e desagregar isso do ponto de vista construtivo e que permita alterar, enfim, ou contribuir para alterar este estado de coisas. A baixa densidade é uma coisa trágica vista deste ponto de vista, porque evidentemente que a baixa densidade não quer dizer nada, quer dizer apenas que há um rácio de população sobre a superfície muito elevado, ou muito baixo neste caso, mas isso é completamente incomparável se estivermos a falar da baixa densidade em Vinhais, ou da baixa densidade aqui em Baião, ou da baixa densidade lá em cima em Melgaço. São coisas totalmente diferentes e cada uma delas tem naturalmente que ser tratada, mas exige medidas de política e de atuação diversificadas e diferenciadas. Isto é um pouco a mostrar que neste registro, a sub-região, a CIM, onde há um crescimento nos últimos anos mais virtuoso, é a CIM do Cávado. Acima do Cávado, a área metropolitana do Porto tem vindo a revelar alguns indicadores preocupantes. Acima do Cávado é aquela que consegue fazer melhor o equilíbrio entre o crescimento populacional e o crescimento do emprego. Depois, temos ainda a questão institucional. O que é que eu quero dizer com a questão institucional? Sintetizo-a de uma forma muito simples, muitos já me ouviram de falar disto, eu gosto de a tratar de acordo com estes 2 bonecos. Para mim, a questão institucional são os carrinhos de choque e o centralismo. Estamos todos focados, cada um de nós faz o melhor que pode, enfim, alguns não fazem, mas digamos que a maioria, ou a larga maioria, que é disso que estamos a falar das médias, fazemos o melhor que podemos, cada um tem o seu caminho, mas se encontrar o outro à frente, bate no outro, dá uma reviravolta, a coisa altera e nada acontece de uma forma estruturada e suficientemente organizada. Com o centralismo à mistura, a coisa dá algo explosivo,
algo que eu tenho vindo a sublinhar, recorrendo a um conceito de um amigo e também um nosso contemporâneo, de alguns de nós, o José Madureira Pinto, pelo termo de inconsistência institucional. Nós padecemos de inconsistência institucional e enquanto não tratarmos da inconsistência institucional, provavelmente não iremos muito mais longe do que aquilo que já podemos ir. Ou seja, atingimos um bocadinho, usando aquela terminologia económica, os limites do nosso produto potencial. O nosso produto potencial está atingido e agora, se quisermos mais, temos que mudar alguma coisa mais para que haja ganhos de escala e as coisas possam verdadeiramente ser transformadas. Exemplos disto, não tenho tempo, mas exemplos disto, continuamos a funcionar em distritos, nós vamos votar no domingo, vamos votar em distritos, os partidos estão organizados em distritos, a Segurança Social está organizada em distritos, mas depois há as CIMs, mas depois há outras, enfim, variáveis de todo o tipo. A Lei Relvas permitiu que as áreas, as CIMs, fossem mais ou menos construídas à vontade do freguês. A área metropolitana do Porto era aquilo, hoje é isto. Aqui o Sr. Presidente de Espinho era o sul da área metropolitana do Porto, até ao dia em que entraram outros mais a sul. E hoje a área metropolitana do Porto já não é só aquilo, já vai lá acima apanhar Santo Tirso e a Trofa, a leste vai buscar Paredes, e a sul foi buscar Aroca, São João da Madeira, Santa Maria da Feira e Oliveira das Meias. E isto é um exemplo de uma desestruturação que depois se paga. As CIMs têm ainda muitas fragilidades, há uma enorme confusão a graçar no país entre municipalismo e regionalismo, são duas coisas totalmente diferentes, e o processo de descentralização contribuiu de algum modo para este processo. O tempo da política deveria ser mais compatível com o tempo da transformação estrutural, deveria poder haver mais seletividade. Evidentemente que se nós tivermos uma situação em que temos eleições daqui a 1, 2, 3 anos, temos tendência a que os menus, por exemplo, dos fundos comunitários sejam muito mais alargados e muito menos seletivos e muito menos capazes de escolher aquilo que verdadeiramente tem mérito e tem condições para ajudar a transformar a nossa economia. A questão dos POs temáticos e regionais, que é um assunto que vai ser central nos próximos meses e que eu temo vá acabar com um reforço na prática do centralismo, por um lado, com os POs temáticos e da fragmentação com os POs regionais, e, portanto, vai acabar mal. E depois o papel que, naturalmente, nesta matéria, as CCDRs, não eu, mas a CCDR que o professor Valente Oliveira dirigiu e que depois deixou aos seus vindouros, a CCDR tem um capital de conhecimento acumulado nestas matérias que não pode ser ou não deve ser eliminado, não deve ser minimizado e corre o risco de o vir a ser, e eu já espero estar cá para ver, mas já não serei agente desse processo. Em todo caso, quero alertar para esta questão. E termino com esta ideia mais ou menos provocatória, e por que não um Portugal com regiões? Ou seja, eu pus ali um Portugal com regiões, expliquei isso ontem nos Olhares Cruzados, porque um dia, há poucos dias, um amigo meu disse-me assim, deixem de falar de regionalização. É um processo de regionalização, mas a regionalização tem toda aquela carga de não sei quantos anos atrás. Por que não dizer que isto é um processo que favorece o país como um todo, que favorece a eficiência do país como um todo? Não favorece o Norte, não favorece o Porto, não favorece esta ou aquela região, é um processo que favorece toda a gente e o país como um todo. E, portanto, por que não um Portugal com regiões? Sendo que as regiões só podem ser as que são, não há outras, e são estas, e elas têm anos de acumulado, e, portanto, um Portugal com regiões é qualquer coisa que vai um bocadinho para além desta frase extremamente significativa e inteligente, mas, a meu ver, não suficiente, do Dr. Jaime Gama, quando ele dizia, com grande verdade, que temos também a consciência de que, não copiando o que há de mal no resto do mundo, podemos preservar alguma diferença que nos garanta aquela paz que nos poupa as guerras dos outros. O que é uma verdade nos populismos, o que é uma verdade num conjunto de aspectos daquilo que nós chamamos os nossos grandes costumes, etc. Portanto, isto é uma grande verdade, mas esta grande verdade é
ou tem que ser adicionada de qualquer coisa mais pela positiva, e essa qualquer coisa mais pela positiva tem a ver com as tais políticas multinível, as políticas que têm em conta a existência de vários níveis possíveis de desenvolvimento, e está ali um gráfico que mostra como o nível regional, o nível local de desenvolvimento é tratado nos vários países da OCDE e aparece no meio uma pintinha assim num rosa escuro, que é Portugal. Portugal está abaixo, muito abaixo, em alguns casos, noutros casos razoavelmente abaixo, em todos os itens abaixo da capacidade de decisão a nível local, relativamente à média da União, neste caso da OCDE. Há dias eu estive num colóquio, num encontro internacional, em que apareceu uma senhora sueca, que já contei isto ontem, mas impressionou-me bastante, porque ela chegou à sua apresentação e disse: eu venho da Suécia, sou o Presidente do Conselho Regional de uma região que fica no sul da Suécia, a capital é Malmo, a região é aquela que aparece ali em cima, este é o boneco dela, e ela dizia assim: a Suécia tem, obviamente, eu sublinho obviamente, tem obviamente 3 níveis de governação local. O nível de governação doméstica, o nível nacional, o nível regional e o nível local. E depois dizia, e estão os 3 mapas ali, depois ela desagregava, o nacional trata do todo, o regional trata das regiões e o local trata dos locais. Isto é uma evidência nos países normais. Não é? O nosso norte, e termino exatamente com isto, o nosso norte, neste registro, há 2 tipos de argumentos, há muitos mais, mas há 2 tipos de argumentos. Um é aquele que eu não vou tratar, é o argumento dos taxos. O argumento dos taxos, o que eu digo é, quem quiser discutir esse argumento, venha, e a gente vai discuti-lo. Espero que não estamos aqui a tratar dessa dimensão. Mas trato do argumento de, somos tão pequenos, nós somos um país tão pequeno na Europa, nós somos um país de 90 mil quilómetros quadrados. Ora bem, o nosso norte tem uma população de cerca de 3,6 milhões de habitantes, que é maior do que 7 países europeus. E tem um PIB de 57 mil milhões de euros em 2017, que é maior do que o de 9 países europeus. Portanto, não será assim tão pequeno, já nem é Portugal, é o norte. Já não é assim tão pequeno. E se olharem ali para o PIB dos países da União Europeia, está ali identificado, Portugal é hoje, em termos de PIB, isto é, potencial produtivo, é hoje o 14º país da Europa. Portanto, já está, digamos assim, no meio da tabela. Isto não quer dizer nada, não é bom nem é mau. O que é o contrário de dizer somos assim tão pequenos que não podemos regionalizar. Então, e isto que é verdade para o PIB, é verdade para a população, mais verdade ainda. E se nós olharmos para as NUTS da União Europeia, que são, a nível de NUTS 2, são 218, a região do Norte, em potencial produtivo, é a 87ª em 218. É 281. É a 87ª. E em população é ainda mais, é a 29ª. Nós somos a 29ª região de 281 regiões europeias. Somos assim tão pequenos? Termino com uma frase tirada de um editorial do Público de há 2 meses atrás, em que o Manuel Carvalho, que atualmente é diretor e é um dos nossos conterrâneos no sentido regional da palavra, ele é do Douro, dizia que há tanta resistência à aplicação do princípio da subsidiariedade e, no fundo, os mentores do centralismo, que professam todas as prescrições do liberalismo ou até o neoliberalismo, menos aquela que mais nervo e fundamento dá a esse ideário. A crença de que os Estados centralizados negam a eficiência e põem em causa, ou questionam, não consigo ver bem, a liberdade individual. E é em nome disto que eu insto a que nós façamos aquilo que o Pedro Brunhosa diz na canção: é tempo de fazer aquilo que ainda não foi feito,
porque amanhã é sempre tarde demais. Concluo, espero que não tenham adormecido, como mostra o slide. Muito obrigado pela vossa atenção, desculpem pelo relativo atraso e fico ao vosso dispor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu, atendendo ao horário, são 3 menos 4, irei dar por terminadas mais umas conversas da Bolsa, agradecendo mais uma vez a presença de todos e relembrando que haverá nova sessão no dia 14 de junho com o Reitor da Universidade do Porto, professor Sousa Pereira. Muito obrigado a todos e até ao próximo mês, se não for antes. Muito obrigado.